Oi, sou da Sofa Support e hoje falarei sobre DLP, que significa Prevenção de Perda de Dados. A prevenção de perda de dados é uma ferramenta que protege contra a perda acidental de dados, possibilitando o monitoramento da transferência de arquivos com dados sensíveis. O principal objetivo da DLP é garantir que os dados permaneçam sob o controle da organização e não sejam compartilhados de forma inadequada. Por exemplo, se um arquivo com dados de clientes ou informações de transações for copiado para um dispositivo USB removível ou anexado a um e-mail, a transferência do arquivo pode ser bloqueada e um evento será registrado. As regras de DLP que veremos neste vídeo são distintas das políticas de controle de dados de e-mail do produto Sophos. Para mais informações, um link para a documentação sobre políticas de controle de dados de e-mail pode ser encontrado na descrição do vídeo. Neste vídeo, explicaremos a configuração básica de uma política de DLP usando modelos da Sophos, como configurar regras e listas personalizadas, e, finalmente, como configurar uma expressão avançada. Antes de começar, você precisará de uma licença do Intercept X e do Windows, pois as regras de DLP só funcionam em dispositivos Windows. Para garantir que a solução DLP atenda às suas necessidades, um link para a documentação destacando os tipos de arquivos que o DLP pode escanear, bem como as limitações conhecidas da prevenção de perda de dados, pode ser encontrado na descrição do vídeo. Comecemos. No Sophos Central, navegue até a página de políticas acessando meus produtos. Fim. Políticas. Clique em Adicionar para criar uma nova política. Escolha a prevenção de perda de dados e defina o tipo como usuário. As políticas DLP podem ser atribuídas por usuário ou por computador. Clique em Continuar. Nomeie a política. Inclua os usuários que você deseja restringir. Em Configurações, habilite usar regras para transferências de dados. Escolha sua região, que no meu caso é o Canadá, e escolha um modelo. Clique em Criar do modelo. Isso permite que você inicie com várias regras já definidas, com listas de controle de conteúdo incluídas para monitoramento. Ao passar o mouse sobre o ícone de olho ou de informação, você pode visualizar os detalhes do que cada regra irá monitorar. Clicando em cada uma das regras pré-definidas na lista, você pode definir se deseja receber notificações por e-mail quando a regra for ativada e adicionar nomes ou tipos de arquivos excluídos. Você também pode especificar se deseja permitir a transferência de arquivos, o que é útil se você não quiser impedir explicitamente as transferências de arquivos, mas deseja estar ciente delas. Permita a transferência caso o usuário confirme, isso ajuda quando você quer que os usuários tenham certeza de que a transferência de arquivo é aceitável. Ou bloqueie a transferência, que vai impedir a transferência de arquivos. No meu caso, escolherei permitir transferência se o usuário confirmar. Clique em Avançar, Configuração. Aqui, todos os destinos estão selecionados por padrão, mas se houver alguns que você gostaria de permitir, eles podem ser desmarcados. Vou manter as configurações padrão. Vou abrir os menus suspensos para que você veja as opções disponíveis. Clique em Concluir. Você pode navegar em cada uma das diferentes regras se quiser fazer alterações nas configurações de notificação por e-mail ou nas configurações de destino conforme necessário. Na parte inferior da página, há configurações para mensagens de usuários finais e se você quer notificar os usuários quando uma regra for ativada. Clique em Salvar quando acabar. Agora, vamos criar suas próprias regras. Para criar uma regra, acesse meus produtos. Configurações gerais. E sob Prevenção de perda de dados, selecione Regras. Isso o levará à página de Gerenciar regras de prevenção de perda de dados. Clique em Criar nova regra. Você pode escolher entre regra de conteúdo novo ou regra de arquivo novo. A regra de conteúdo fará a varredura de arquivos para encontrar textos específicos. A regra de arquivo gerenciará a transferência de arquivos com nomes ou tipos específicos, como arquivos de banco de dados. Escolha a regra de conteúdo neste caso. Dê um nome à regra. Nomearei como teste da regra de conteúdo. E uma descrição. Ative os alertas por e-mail se quiser ser notificado quando a regra for disparada. Há opções disponíveis para você isentar tipos de arquivos ou nomes de arquivos desta regra para que as operações normais não sejam interrompidas. Selecione a ação a ser realizada quando a regra for disparada. No meu caso, deixarei como Permitir transferência de arquivo. Clique em Próximo, Configuração da regra. Na categoria Arquivo Contém, você encontrará diversas listas de controle de conteúdo, CCLs, pré-definidas oferecidas pelo Sophos Labs. Elas podem ser filtradas por região, fonte e tipo.
Recomendo que você explore os filtros disponíveis, pois muitos cenários são atendidos pelas CCLs pré-definidas. Vou selecionar o Canadá usando os filtros suspensos: Sophos Labs e Saúde. Depois, selecionarei ID de cartão de saúde, PHN e padrões. Mudo o filtro para Finanças e selecionar Conta Bancária, Canadá. Se precisar de mais informações sobre o que essa lista CCL busca, passe o mouse sobre o ícone de olho ou de informação. Clique no texto azul "Um ou mais resultados" para definir se você deseja que a regra seja acionada quando apenas um valor correspondente for encontrado ou se essa regra requer que múltiplos valores correspondentes estejam presentes para ser acionada. Sob destino é, selecione cliente de e-mail e navegador de internet. Clique em Concluir. Agora que minha regra foi criada, vá para Meus produtos, Endpoint. Políticas para incluir essa regra na política que criamos antes. Acesse a política que criamos. Clique em Ajustes. Clique em Adicione. Adicionar regra existente. Selecione Teste de regra de conteúdo. Note que a caixa de seleção permite escolher várias regras. Ao clicar na regra, você acessa diretamente a configuração dela. Clique em Adicione. Podemos acessar o teste de regra de conteúdo para verificar as configurações e garantir que tudo esteja correto. Selecione Próximo, Configuração da regra. Caso queira adicionar mais itens para escanear e bloquear, como números de cartão de crédito, detalhes bancários ou dados financeiros, você pode fazer isso agora. Pressione Finalizar. E guarde. Você completou a criação de uma regra. É viável criar uma lista de conteúdo sob medida para você. Vá para Meus produtos para criar uma. Configurações gerais. Controle de conteúdo. Clique em Adicionar conteúdo personalizado. Dê um nome à lista e uma descrição. Clique em Selecionar tags e adicione as tags que deseja usar. No meu caso, vou selecionar o Serviço de Saúde Canadense, Saúde e Dados Financeiros. Em seguida, especifique os critérios de correspondência para a CCL. Qualquer um desses termos permite que você insira um termo ou palavra que deseja procurar. Clique em Adicionar para mais termos. Todos esses termos permitem que você insira um termo ou palavra que deseja procurar. Todos os termos devem estar presentes para ativar a regra. Esta frase permite que você insira uma correspondência exata que deseja. Essa opção ignora maiúsculas e minúsculas. Por fim, a configuração avançada é usada para configurar uma expressão avançada. Vou selecionar qualquer um desses termos e inserir teste como o termo a ser correspondido. Clique em Adicionar e Salvar. Para criar uma expressão avançada, acesse a CCL personalizada que criamos. E selecione Configuração Avançada para os critérios. Defina a pontuação de acionamento para quantas vezes a expressão é correspondida. Um link para a expressão regular pode ser encontrado na descrição do vídeo. Expressão de exemplo para a demonstração está aqui. Defina a pontuação CCL igual ao número que é adicionado à pontuação total de um CCL quando a expressão regular é correspondida. Deve corresponder à pontuação de disparo. Defina max count igual ao número máximo de correspondências para a expressão regular que podem ser contadas para a pontuação total. Uma expressão com uma pontuação de 5 e um max count de 2 adiciona no máximo 10 à pontuação total de um CCL. Caso a expressão apareça 3 vezes, ainda adiciona 10 ao total. Para ativar esta regra somente quando a regex for encontrada 2 vezes na transferência de arquivos, defina a pontuação de disparo como 6 e max count como 2. Clique em Adicionar para criar a expressão. Clique em Adicionar novamente se precisar de mais expressões. Pressione Salvar. Para adicionar o CCL criado, vá a Meus produtos. Endpoint. Políticas. Selecione a política a qual deseja adicionar o CCL recém-criado. Em Configurações, clique em Teste de regra de conteúdo e clique em Próxima configuração da regra. Clique em Arquivo Contém e procure o CCL que criamos. Vou escolher o teste de CCL personalizado clicando na caixa. Defina o destino e finalize.
A expressão avançada foi definida. Isso finaliza a configuração de uma política DLP. Espero que tenha sido útil.